Leiam esse comando da discursiva e a minha resposta do concurso para técnico do TCU de 2015 e me digam, tentem encontrar qual é o erro que não me fez tirar nota máxima nessa discursiva de 10 linhas. Para quem podem pausar o vídeo e para quem não quiser, eu vou continuar comentando, mas quem tiver interesse em tentar identificar, pausa o vídeo e depois solta novamente para a gente continuar, tá? Vejam bem, essa prova do TCU exigiu uma questão discursiva e vocês podem estar pensando assim, não tirou nota máxima porque não fez introdução, desenvolvimento e conclusão. Errado. Não é isso, não foi isso que me tirou pontos nessa discursiva. Vejam bem, a questão exigiu que o candidato redigisse um texto que conceituasse e apresentasse à luz da fiscalização do TCU as funções e os instrumentos. Quais instrumentos? Auditoria, inspeção e monitoramento. Primeira coisa, primeira dica, já vai logo de cara para vocês aqui, ó. Prestem atenção no comando da questão. Isso serve tanto para a objetiva quanto da discursiva. Nessa questão discursiva, veja bem, ele pede para você conceitue e apresentar as funções dos instrumentos. Ou seja, são duas coisas, conceito e função. Aí vamos para a minha resposta aqui embaixo, por exemplo, do monitoramento. Eu coloco, por fim, o monitoramento é um instrumento destinado a monitorar, ao longo de um período de tempo, o cumprimento das deliberações emanadas pelo TCU. Essa resposta está correta, de acordo inclusive com o padrão. Porém, só atende um dos requisitos. Embora eu coloque o monitoramento que seria um conceito, eu estou só trazendo a função, é destinado a monitorar, ou seja, o monitoramento tem por função monitorar ao longo de um período o cumprimento das deliberações do TCU. O examinador procurou, cadê o conceito? Não tinha. Da mesma forma aqui, já a inspeção não é isso, mas é um instrumento para, ou seja, função, identificar obscuridades, omissões. Se a gente for lá no padrão, você vai ver, ó, que a inspeção, né, é um instrumento utilizado para suprir omissões, as mesmas palavras que eu coloquei lá, porém, aqui a função tá como função. O conceito está no início. Inspeção significa olhar, examinar, a mesma coisa no monitoramento. Monitorar é acompanhar, supervisionar. Eu não coloquei. Veja que eu dou um conceito junto com a função, mas no concurso, prestem atenção, o examinador vai buscar coisas separadas. Primeira dica, prestem atenção no comando da questão e tragam especificamente o que eles pediram. Nessa primeira, até que eu ainda trouxe separada, né? Que eu coloquei um conceito, mas tudo aqui praticamente é função. Mas eu coloquei, a primeira tem a função de verificar e tal. E terminou eu perdendo pontos cruciais, que era para minha aprovação em 2015. Para vocês terem ideia, o concurso de técnico do TCU paga atualmente, sei lá, inicial 19 mil. Já com essa primeira dica, eu acho que eu já pude ajudar muitos de vocês, principalmente porque eu passei por toda esses problemas nas minhas provas, diversas provas discursivas, por não conhecer como fazer, eu perdi pontos muito importantes. Então eu estou gravando vídeos respondendo as questões, os questionamentos, as dúvidas de vocês, justamente para ajudar e vocês não precisarem passar pelas mesmas coisas que eu passei. Para quem não me conhece, eu sou Kleber Sacramento, atualmente eu sou auditor federal da CGU e eu estou respondendo questões, gravando uma série de vídeos respondendo os comentários de vocês. Para a discursiva, eu estou respondendo aqui a Jaqueline, que pediu para postar mais provas discursivas comentadas, da mesma forma o Homer Rabelo, né? Comentários em provas discursivas, acertos e erros, e frutíferas orgânicas também, pedindo redações da FGV, e também o André que me pediu. Então, foram várias pessoas, eu peguei algumas aqui para mostrar. O que é que eu vim trazer para vocês aqui hoje de mais importante? Então já sigam o canal, pessoal. Para quem está gostando dessa série de vídeos, encaminha para os amigos, deixa o like para a gente criar uma comunidade aqui muito boa e aprovar muita gente aqui com conteúdo gratuito.
Só peço, por favor, se inscreva no canal e dê um like. Vamos lá. Então, a prova discursiva técnica, discursiva que exige conhecimentos específicos, ela é um pouco diferente das questões, das redações que exigem uma opinião, uma redação de conhecimentos gerais. Ou seja, a questão técnica desse tipo que eu estou mostrando é muito mais fácil de responder do que uma redação de conhecimentos gerais, porque a redação de conhecimentos gerais, ela traz, vou escrever aqui, ela exige escrever uma dissertação argumentativa que exige uma opinião. Nesse caso aqui é diferente, porque você não vai precisar opinar nessa discursiva técnica, você vai trazer um texto dissertativo expositivo. Você vai discorrer apenas o que você sabe, ou seja, você precisa saber o conteúdo, tá? Saber o conteúdo. Para isso, então, já é a segunda dica. Estude bem os tópicos do edital. Eu trouxe um vídeo lá atrás mostrando como eu fazia os estudos, basicamente do tópico do edital, tópico a tópico, né? Escrevendo, fazendo um resumo no Word. Vocês podem voltar quando terminar esse, vai lá no outro vídeo ver como eu faço isso. Porque você vai precisar saber escrever sobre tópicos específicos. Quando a questão pede tópicos específicos, você não precisa fazer introdução, nem falar nada fora disso. Você tem que responder. É uma questão, só que em vez de ser objetivo, você marcar A, B, C, D, E ali, você vai escrever a resposta. Então, direto ao ponto. Se não souber a resposta, pelo amor de Deus, pessoal, não deixe em branco. Nunca deixe uma questão discursiva em branco. Escreva algo, busque algo, nem que seja que está na objetiva, no texto motivador, e escreva alguma coisa, repetindo o tópico ali e desenvolvendo alguma coisa que você sabe de sua vida, mas não deixe em branco, nunca. Porque são pontinhos que você vai conseguir tirar e que pode ser o ponto da sua aprovação. E outra coisa, se o examinador às vezes não acha, pode confundir, achar que depois você está respondendo o tópico que você deixou em branco, quando você está respondendo o próximo. Não, responda, tá? Sempre responda, não deixe em branco nunca. E se for uma discursiva topicalizada, que é desse tipo que eu mostrei, né? São vários tópicos, né? Aqui foram 3 tópicos, cada um valeu 1,75, outro 1,50, outro 1,50. Auditoria e inspeção. Se for topicalizada, responda na ordem. Não, por mais que você diga, pense assim, não, mas vai ficar mais organizado eu falar primeiro da inspeção, depois da auditoria, que é assim que funciona na prática. Não, você vai responder. Ele botou primeiro aqui auditoria, inspeção e depois monitoramento. No padrão de resposta vai vir auditoria, inspeção e monitoramento. O examinador tem muita prova para corrigir. Ele vai buscar essa ordem, tá? E se ele ficar buscando, depois você vai tentar em um recurso, e tem bancas que nem olham recursos, então é melhor você ganhar a nota logo do que ficar dependendo de recursos, tá? Beleza. Essas questões, as discursivas de conhecimento específico, elas podem ser questão discursiva, que exige uma resposta direta, que foi essa que eu acabei de mostrar para vocês. Pode ser também um estudo de caso, tá? A questão de estudo de caso, ela vai apresentar um caso concreto para você analisar e dar resposta. Geralmente ela vai perguntar com base no seu conhecimento, né? Se aquilo está certo ou está errado, ou se você tem conhecimento daquilo que aconteceu. Mas geralmente ele vai trazer se está certo ou se está errado para você fazer uma análise daquele caso concreto. Com base na legislação, na jurisprudência, né? Na doutrina, enfim, e nos manuais, né? Então, eu trouxe aqui embaixo um exemplo de estudo de caso da prova da CGU, que eu fui aprovado, né? Um estudo de caso que foi numa questão de 15 linhas, tá? Vejam. A questão traz
em matéria de licitações, a União, por meio do Ministério tal, deseja realizar contratações. Responda de forma completa e objetivamente fundamentada acerca da legalidade. Ele quer saber se é legal cada pretensão. O item A era da Lei 8666, que já foi revogada. Então eu trouxe aqui de maneira mais simples para o vídeo também não ficar tão longo. Somente o item B, que é da Lei 14.133, que está vigente. Ele pergunta, ele diz, né? Em janeiro de 22, com base na Lei 14.133, o Ministério Alfa, mediante dispensa de licitação, ou seja, você tem que conhecer o assunto bem de dispensa de licitação, contratou a sociedade empresária Beta para prestar serviços de engenharia no valor de 80 mil. Olha os elementos que ele está colocando. Janeiro, valor 80 mil. Em março, fez uma nova contratação também por dispensa, foram 2 dispensas. O ramo de atividade era o mesmo, mas com um valor de 50 mil. De acordo com a Lei 14.133, essa contratação é lícita? Você tinha que saber lá. Qual o valor para a dispensa de licitação? A Lei 14.133 diz que um valor máximo de 100 mil reais, né, durante um exercício financeiro, durante um ano. Vejam, janeiro de 22 contratou com 80 mil, março 50 mil. A própria legislação diz que você precisa somar dentro do exercício financeiro. Aqui dá 130 mil, ultrapassou 100 mil, que é o máximo, e legal, pronto. Sabendo isso, eu vim e respondi. A Lei 14.133 prevê um valor máximo de 100 mil reais para a dispensa de licitação. Essa lei de licitação dispõe adicionalmente que tal valor será computado somando todas as contratações dentro de 12 meses. Desse modo, uma nova contratação pelo Ministério Alfa na mesma atividade será ilícita, pois a soma terá o valor de 130 mil, que ultrapassou o limite da lei, já que foi janeiro e março do mesmo ano. Beleza. Vejam aqui o padrão de respostas. Ó. A banca exigiu, né, que eu falasse que a nova lei de licitação, que os valores para dispensa é até 100 mil, eu coloquei aqui em cima. Para fim de aferição dos 100 mil reais deve ser observado o somatório, eu coloquei aqui o somatório, né? Dispõe que é somando todas as contratações dentro de 12 meses, e que o somatório tem que ser de mesma natureza. Eu coloquei isso aqui também, né? Da mesma atividade, né? Tendo em vista que somadas as 2 contratações, é ilegal. Coloquei aqui embaixo. Pronto, nota máxima. Então, vejam, é mais fácil do que uma redação. Você não precisa dar opinião, você precisa entender o assunto. Por isso que o Alex, né, que me perguntou lá em cima, o André que me perguntou lá em cima, como fazer uma redação jurídica, entendendo o assunto e depois expondo isso sem sua opinião. Um texto dissertativo expositivo, apenas expositivo, beleza? Esse é o tipo de estudo de caso. Vai exigir que você entenda o que ele está falando e traga de acordo com a lei. O último caso aqui que eu trago para vocês, pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo sobre redações de conhecimentos específicos. Deixem no comentário se vocês querem um macete, um bizu para redações de conhecimentos gerais. Se vocês comentarem aqui embaixo, eu vou gravar um outro vídeo com redações de conhecimentos gerais, com estrutura que vocês vão sempre tirar uma nota boa, mesmo que vocês não saibam totalmente o que está sendo cobrado. Pelo menos a estrutura e saber como desenvolver, tá? Beleza. E o último caso aqui o último tipo, né, da discursiva mais técnica é a peça técnica mesmo, né, que pode ser um parecer, um relatório, qualquer um tipo. Esses tipos de peça, vocês vão ter que olhar os manuais do órgão que você está prestando e fazer de acordo com o manual. Não adianta você querer fazer de sua cabeça como é. Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de uma peça técnica para o último concurso que eu fiz de consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Eles pediam um voto em parecer, na verdade um parecer, depois no edital pedia voto em parecer, depois na prova pedia um parecer com voto. Mas assim, eu trouxe então a estrutura de um parecer com um voto, né? Já que eles pediram parecer com um voto. E aí, de onde eu tirei essa estrutura?
do manual da Câmara dos Deputados, de redação da Câmara dos Deputados. Então lá tem um manual dizendo que tem que ter o nome aqui em cima, projeto de lei número tal, né? Aí aqui regulamenta o artigo 37 da Constituição. Isso aqui eu trouxe já da questão, né? Que era para emitir um parecer sobre a regulamentação do direito de greve dos servidores públicos, né? Da União. E a estrutura tem um relatório. O relatório aqui basicamente seria expor o que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo aqui? O relatório, eu começaria assim: trata-se de proposição apresentada pelo deputado tal para regulamentação do artigo 3º da Constituição, tal. Eu ia aqui discorrer. Como eu precisava usar as linhas, eram 60 linhas aqui, eu precisava usar mais linhas para a pontuação que com o relatório não ia contar, eu coloquei só, mostrei, ó, eu sei que precisa de um relatório e dispensei o relatório, já que eu já coloquei o relatório aqui para regulamentar e vim trazendo conhecimento técnico. Aqui é conhecimento técnico, né? Aí você vem trazendo os conhecimentos, seja da Constituição, tá vendo? Quando o colega lá, André, perguntou como fazer, como estudar, você vai estudar os assuntos pensando em como você descreveria isso numa questão discursiva, tá? E na hora de escrever, você vai trazer a fundamentação na norma, na doutrina, e eu fundamentei tudo na norma e na doutrina, né? A Constituição Federal trouxe avanços no que se refere ao direito dos servidores públicos, permitiu a sindicalização e a greve e tal, e vim trazendo, né, o relatório, e depois eu vim explicando capítulo por capítulo se eu votava pela aprovação ou pela reprovação. Nesse parecer aqui era pela aprovação. O que era contrário, por exemplo, aqui a greve do servidor público militar das Forças Armadas. Eu sabia que era contrário. Eu falei que a própria Constituição dizia que vedava, né, a greve dos militares. E eu pedi para, no final, eu pedi para suprimir esses capítulos por meio de um substitutivo, porque estava incorreto e eu queria aprovar o projeto. Então eu suprimi o que estava incorreto e o que estava ilegal, né? Suprimi o que estava ilegal e mantive no projeto de lei aquilo que estava coadunando com o ordenamento jurídico. E pronto. E aqui é o final, né? Conclusão, aí depende do tipo, como eu falei. Se fosse um parecer de algum outro órgão, no final aqui até o parecer, né? Submeto à autoridade superior para análise e tal. Aí você tem que identificar como é. Nesse, tinha os tópicos que o examinador ia olhar se tinha na minha discursiva ou não. E eu fiz. Então, é isso, pessoal. Eu peço que sigam o canal para quem não seguiu ainda. E deixe nos comentários aí o que você quer que eu comente, as dúvidas que você tem sobre concurso público, para que eu, nos próximos vídeos, esteja aqui ajudando, como eu estou trazendo vídeos para ajudar a vocês que estão nessa labuta, para sair da vida de concurseiro e ajudar a você e a sua família por meio da aprovação e, consequentemente, né, ser bem remunerado. E não esqueçam, pessoal, de servir ao público. O mais importante é servir bem ao público, ter sua remuneração e estar sempre buscando o melhor. Um abraço e até o próximo vídeo.